Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas, saúde. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Minha mente está limpa e livre. Deixo o passado e entro no novo. Tudo está bem. Estou segura. Confio plenamente no processo da vida. A vida é favorável a mim. Expresso a alegria de viver e permito-me desfrutar cada momento de cada dia. Torno-me jovem de novo. A alegria agora flui livremente dentro de mim. Estou em paz com a vida. Agora escolho pensamentos harmoniosos e deixo a vida fluir livremente em mim. Eu me aprovo e minhas decisões são sempre perfeitas para mim. Sou segura e estou em segurança. Estou em paz comigo mesma e com os outros. Estou além das crenças em grupo ou no calendário. Estou livre de toda congestão e influência. Crio somente experiências alegres em minha vida. Estou relaxada e em paz, porque confio no processo da vida. Tudo está bem em meu mundo. Agora escolho fazer minha vida leve, fácil e alegre. Meus pensamentos fluem livremente e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. À medida que me nutro, os que me cercam são nutridos. Sou gentil e carinhosa comigo mesma. Milagres acontecem todos os dias. Eu me interiorizo para dissolver o padrão que criou isto e agora aceito uma cura divina. E assim é. Dirijo e assimilo todas as novas experiências em paz e com alegria. Escolho ser pacífica e harmoniosa. Meu pensamento é calmo, pacífico e centrado. A mente conhece sua verdadeira identidade e é um ponto criativo da divina autoexpressão. Com facilidade e liberdade, deixo ir o velho e alegremente dou boas-vindas ao novo. Libero e dissolvo o passado. Penso com clareza, vivo no agora, em paz e com alegria. Eu relaxo e deixo a vida fluir através de mim com facilidade. Confio no processo da vida. Somente a ação certa e boa tem lugar em minha vida. Sou flexível e deixo-me fluir. Sou livre para pedir o que quero. É seguro me expressar. Estou em paz. Deixo para trás as limitações do passado e entro na liberdade do agora. É seguro ser eu mesma. Confio no processo da vida e sei que ela só me leva para o meu mais alto bem. Uso meu poder sabiamente. Sou forte. Sinto-me segura. Tudo está bem.
Confio na sabedoria e na orientação divinas. Sei que estão sempre me protegendo. Estou em segurança. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? Filhos brilhantes, alunos fascinantes. Parte B, capítulo 1. Bons alunos aprendem a matemática numérica. Alunos fascinantes aprendem a matemática da emoção. A inveja e a competição que destroem. Pedro e Rafael eram irmãos. A diferença de idade entre eles era de 3 anos. Pedro, o mais velho, tinha 16 anos e Rafael, 13. Pedro apreciava praticar esportes, mas ao mesmo tempo detestava perder. Era egoísta, irritado, nervoso e não sabia levar desaforo para casa. Rafael era tranquilo, tolerante, mas tinha poucos amigos. Logo depois do nascimento de Rafael, Pedro começou a mostrar reações de ciúmes. À medida que cresceram, começaram as disputas. Toda brincadeira terminava em brigas. Rafael não se importava muito com as coisas materiais. Pedro, ao contrário, não conseguia dividir seus objetos, perfumes, roupas. Quando Rafael pegava uma camisa do irmão ou um dos seus brinquedos, a reação era imediata. Pedro rapidamente tomava do irmão e às vezes no tapa. Frequentemente, Pedro provocava Rafael, mas o clima ficava tão ruim que Rafael não se controlava. Também o instigava. Os dois irmãos estavam se tornando inimigos. Os pais, Dr. Carlos, um advogado respeitável, e Ana, professora de faculdade de pedagogia, ficavam desesperados. As disciplinas que aplicavam não tinham êxito. Os limites que impunham não eram eficazes. A trégua não durava mais do que um dia. Dr. Carlos e Ana foram orientados por psicólogos, mas os irmãos, em especial Pedro, não os ouviam. Pedro chegou a frequentar o consultório de uma psicoterapeuta, mas não durou um mês. Afirmava taxativamente que o problema não era ele, mas Rafael. Não reconhecia sua inveja, imaturidade e agressividade. Certa vez, Pedro foi longe demais. Chegou a dizer ao irmão: Eu detesto você. Não sei por que você nasceu. Desejo que você morra. A mãe, ao ouvir essas frases, sentiu-se a mulher mais infeliz do mundo. Criou os filhos para que fossem amigos e não parceiros do ódio. Dr. Carlos, como advogado experiente, sabia que as disputas entre irmãos eram comuns na adolescência. Mas os seus filhos passaram dos limites. Em seu escritório já teve vários casos de irmãos que viveram em pé de guerra a vida toda. Não se entendiam, não dialogavam e nem se respeitavam. Na divisão da herança, vivia uma disputa infernal. Temia que seus filhos repetissem essa dramática história. Tudo o que Rafael fazia irritava seu irmão. Cantar, falar alto, abraçar os pais, tudo perturbava Pedro. Com o passar do tempo, Pedro começou a fazer chantagens e a ter crenças falsas. Acreditava que as pessoas e até seus próprios pais preferiam seu irmão a ele. Não suportavam não, sem que em seguida dissesse que seus pais preferiam Rafael a ele. Dr. Carlos e Ana ficavam perturbados com essa afirmação. Sabiam que isso era uma mentira, mas caíam nessa armadilha sutil. Cediam frequentemente à pressão desse filho e compravam o que ele desejava. Desse modo, Pedro conseguia um novo par de tênis, calça e outros presentes. Seus pais pareciam serviçais para servi-lo. Os pais não percebiam que quanto mais davam atenção exagerada a Pedro, mais ele os controlava. Pedro seguia um caminho perigoso, preferia os presentes ao diálogo.
o prazer imediato a construir seus caminhos. Não sabia lidar com os nãos, amava apenas o sim. Um dia quebraria a cara. Quando caísse na vida, teria de enfrentar os nãos no seu trabalho e nas relações sociais. Como sobreviveria? De vez em quando, o Dr. Carlos perdia a paciência. Com Pedro, dizia: Você só me dá desgosto. Você faz todo mundo infeliz nessa família, seu grande egoísta. O clima, que estava ruim, piorava. Todos ficaram doentes. Nessa família, os membros só conseguiam ficar sem atritos quando estavam assistindo à TV. Tornaram-se uma típica família moderna. Um mestre na matemática da emoção. Pedro era aluno da escola do professor Russo. Apesar das mudanças introduzidas por Romanov, havia graves problemas. 3 professores não suportaram o estresse e se afastaram para tratamento médico. Além disso, Jefferson, professor de matemática, pensava em desistir de dar aulas. Romanov percebeu seu abatimento. Aproximou-se dele e pouco a pouco se tornaram amigos. Querendo ajudar Jefferson, lhe fez um convite em comum: estudar a matemática da emoção. A matemática da emoção, tão bela e ilógica, era muito mais complexa do que a matemática dos números. Os 2 professores passavam horas nos finais de semana analisando livros que falavam sobre a influência da emoção na construção do pensamento e do raciocínio. Descobriram que o ser humano compreende o mundo através das janelas da memória, que representam os arquivos que se abrem num determinado momento existencial. Quanto mais se abrem as janelas da memória, mais se expande o grupo de arquivos. Mais informações ficam disponíveis e mais chances se tem de dar respostas inteligentes nas situações difíceis. Entenderam que os poetas, os filósofos, os artistas plásticos, os políticos, os professores, os alunos, bem como cada ser humano, veem o mundo de maneira tão diferente uns dos outros, porque tem genética, biologia cerebral, histórias diferentes, personalidade e ambiente social distintos. Mas existe um outro fator para compreender a diferença de visão de mundo e das pessoas. É a quantidade de janelas que cada um abre a cada momento de suas vidas, seja na dor ou na alegria, nos sucessos ou fracassos, nos aplausos ou vaias. Os 2 mestres estudaram a teoria das janelas da memória. Essa teoria explicava que a memória não se abre por completo, mas por territórios específicos, por janelas. Há muitos tipos de janelas na memória, entre elas as janelas light, que ampliam o raciocínio, abrem o leque da inteligência, e as janelas killer, que bloqueiam o raciocínio, que assassinam a lucidez, a tranquilidade. As janelas light contêm experiências prazerosas e inteligentes, como as experiências de vida, o conhecimento científico, os elogios, a autoconfiança, a segurança, a intuição, a sensibilidade. As janelas killer são os traumas, as zonas de conflito no inconsciente, que contêm experiências dolorosas, como medo, angústia, rejeição, perdas, frustrações. No momento em que abrimos as janelas killer, o volume de tensão ou ansiedade gerado por elas bloqueia a abertura de milhares de outras janelas, impedindo o acesso a inúmeras informações que poderiam produzir respostas brilhantes. Os mestres compreenderam que um aluno que tem medo de fazer uma prova, que se cobra muito ou é muito cobrado, pode produzir uma tensão tão grande que bloqueia as janelas que contêm as informações que aprendeu, e assim ter péssimo desempenho, mesmo sabendo toda a matéria.
Compreenderam que pessoas com claustrofobias, que têm medo de lugar fechado, quando estão em ambientes abertos, são tranquilas. Entretanto, quando entram no elevador, em fração de segundos detonam um gatilho que abre uma janela killer, levando-os a ter crise de ansiedade, taquicardia, sensação de que falta o ar, de que o elevador vai parar. Romanov e o professor Jefferson entenderam que enfrentar a ansiedade nos momentos de tensão e construir um clima de tranquilidade era fundamental para se raciocinar bem, debater ideias e poder fazer escolhas. Descobriram um segredo, ou seja, que nos primeiros 30 segundos que entramos nas janelas killer, que contém agressividade e intolerância, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Nesse breve intervalo de tempo, tomamos atitudes ou falamos palavras que nunca deveriam ser ditas. Há pessoas calmas que, no ataque de raiva, ferem as pessoas que mais amam. O ser humano não raciocina adequadamente quando está irritado, nervoso, amedrontado, decepcionado, deprimido. Os professores entenderam que gerenciar a emoção é fundamental para irrigar a razão. Aprender a ver os problemas sobre vários ângulos era muito importante para expandir a sabedoria. Para os dois sonhadores, o mundo dos adultos, constituído de guerras, competição predatória, discriminação e comunismo, estava doente. A esperança seriam os jovens. Por isso, queriam conscientizá-los para que aprendessem a proteger a emoção, para que tivessem uma mente livre, capaz de desenvolver a arte da crítica, inclusive para fazer autocrítica. Jefferson falava desses assuntos na classe de Pedro. As relações humanas não têm conta exata. Sem ter consciência, Pedro construiu uma série de janelas doentias, killer, na sua memória, gravando uma imagem doentia e distorcida de Rafael. Toda vez que tinha uma pequena disputa, detonava em Pedro um gatilho no seu inconsciente e imediatamente a imagem ameaçadora de Rafael vinha no palco da sua mente. O Rafael de fora era uma pessoa dócil, mas o de dentro de Pedro tornara-se um monstro. Vocês estão aqui na escola clássica para aprender matemática, mas se quiserem sobreviver lá fora, na escola da vida, precisam aprender uma outra matemática. Uma matemática que muitos reis intelectuais e políticos não aprenderam. Por isso falharam drasticamente como líderes. Os alunos surpresos perguntaram: "Qual, professor?" Perguntou o curioso Luiz. Ele olhou para o ambiente de fora da classe e disse: "A matemática da emoção." "Nunca ouvi falar dessa matemática, professor", expressou Elizabeth. Jefferson, sem dizer palavras, pegou um giz e escreveu em letra de forma na lousa: "Bons alunos aprendem a matemática numérica. Alunos fascinantes vão além. Aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompe a regra da lógica. Nessa matemática, você só aprende a multiplicar quando aprende a dividir. Só consegue ganhar quando aprende a perder. Só consegue receber quando aprende a se doar." Os alunos sempre olhavam, querendo entender os enigmas desse assunto. O mestre de matemática numérica comentou que para resolver os problemas da matemática da emoção era necessário diminuir para aumentar. Disse que devemos diminuir nosso orgulho para aumentar nossa maturidade, diminuir nossa arrogância para perceber o sentimento oculto das pessoas, diminuir nossa rigidez para ter coragem de corrigir nossas rotas e repensar nossas verdades absolutas. Jefferson discorria sobre um mundo onde não existem fórmulas prontas, onde temos de aprender a proteger nossa emoção. Caso contrário, podemos ser escravos vivendo em sociedades livres.
Quem é controlado pelo ciúme, inveja, raiva, medo, ansiedade, vive num cárcere emocional, numa masmorra psíquica, é refém dos seus traumas e conflitos, disse o inteligente professor. Os alunos ficaram embasbacados com suas ideias. Pedro prendeu a respiração. Perplexos, os alunos perguntavam: será que o professor Jefferson mudou as regras da matemática? Em seguida, o mestre continuou: os números não são compreensivos. Uma conta só pode estar errada ou certa, mas nas relações com as pessoas não podemos ser lógicos demais. Temos de ser compreensíveis e solidários. Quem é excessivamente lógico causa um desastre nas relações com suas namoradas, colegas, amigas, pais. Temos de compreender quem falha, animar quem tropeça e dar oportunidades para quem errou de novo. Temos de aprender a dizer: tente outra vez, eu confio em você. Os jovens ficaram envergonhados, perceberam que eram radicais. Eram especialistas em julgar, condenar, criticar os outros. Alguns viviam brigando com suas namoradas. Tinham de ler a cartilha deles, não admitiam falhas. Reagiam como meninos no corpo de gente grande. Eram péssimos para se colocar no lugar dos outros e compreender. A triste infância do professor Jefferson. Percebendo o interesse dos seus alunos, o professor contou uma dramática experiência que viveu na juventude. Comentou que seus pais eram muito pobres, não tinham dinheiro para comprar frutas. Certa vez sua mãe estava doente e seu pai comprou, com sacrifício, meia dúzia de bananas para ela. Vendo as bananas, Jefferson teve vontade de comê-las. Foi escondido ao local e comeu 3 delas. Quando seu pai chegou, ele perguntou quem as tinha comido. Jefferson tinha mais 2 irmãos. Eles o acusaram. Diante da resposta, seu pai teve um ataque de nervos. Ele o obrigou a comer todas as que haviam sobrado. Como ele se recusou, porque sabia que elas eram para sua mãe, o pai o obrigou a comê-las com casca e tudo. Recordando a história, o professor disse para a classe, que fazia um silêncio sublime: minha mãe gritava para que meu pai não fizesse aquilo, mas ele estava dominado pela raiva, não conseguia raciocinar. Foram segundos que perturbaram por anos a minha vida. Enquanto comia, eu apanhava. Nesse momento, destruí completamente a imagem de meu pai dentro de mim. Construí diversos conflitos. Nunca mais fui amigo dos meus irmãos. Tinha ciúmes e ódio deles. Em alguns momentos, desejava que eles morressem. Ao relatar sua história, seus olhos lacrimejaram. Foi uma das raras vezes dentro de uma escola que um professor de matemática não escondeu suas lágrimas dos seus alunos. Esse fascinante mestre não se escondia atrás do giz, ele ensinava com a alma. O mestre cruzou sua história com a dos alunos. Usou, portanto, uma das mais importantes técnicas para formar discípulos, pensadores. Pedro viajava em sua própria história ao ouvir as ideias e a história do seu professor. Nunca havia feito essa viagem de maneira tão intensa em sala de aula. Após uma pausa, Pedro perguntou ao seu mestre: quanto tempo você ficou sem conversar com seu pai? Durante muitos anos só conversava o essencial. Achava que ele não me amava. Pensava que preferia meus irmãos. Sentia-me o garoto mais infeliz e rejeitado do mundo. Alguns anos depois, minha mãe faleceu. Então resolvi tomar uma decisão: sair de casa para nunca mais voltar. Procurei meu pai e disse-lhe: eu não preciso mais de você. Eu vou embora e talvez nunca mais volte. Por que, meu filho? Ele me perguntou, surpreso, abalado e muito triste. Joguei-lhe na cara que ele me detestava e recordei o episódio das bananas. Meu pai, ao ouvir as minhas palavras,
sentou-se numa cadeira e chorou intensamente. Eu não entendia o que estava acontecendo. Momentos depois, eu o compreendi. Ele me disse: sua mãe estava doente. Eu estava com medo de que ela morresse. Comprei as bananas para que sua mãe, comendo-as, se fortalecesse. Era o único dinheiro que eu tinha. O professor fez mais uma pausa. Em seguida, concluiu: meu pai me disse: perdoe a minha agressividade, meu filho. Nunca aprendi a abraçar, porque nunca fui abraçado pelo meu pai. Mas isso não é desculpa. Perdoe minha estupidez. Então, pela primeira vez, meu pai me contou que seu pai o espancava. Diz que seu pai era alcoólatra e que muitas vezes o tirava da cama e batia nele. Comentou que sua infância foi um inferno. Então percebi que ela foi pior que a minha. Ansioso, Pedro novamente perguntou: e daí, professor, você foi embora de casa? Pedro, meu pai me disse algumas palavras que marcaram minha vida e me fizeram mudar de direção. Apesar de você ter o direito de ir embora, quero agradecê-lo por você existir. Você é um filho maravilhoso. Eu o amo muito. Jefferson, enquanto falava, viajava no tempo, recordava as imagens, como num filme que estava à sua frente. Sabe o que aconteceu? Nesse momento eu aprendi as primeiras lições da matemática da emoção. Eu perdi meu orgulho para ganhar o amor do meu pai. Foi a primeira vez que disse que, apesar de tudo, eu o amava. Vocês já disseram que amam o seu pai ou a sua mãe, apesar de eles os decepcionarem? Já disseram que os admiram, apesar de eles lhes dizerem não algumas vezes? E o relacionamento com seus irmãos, como ficou? Perguntou Ana Luísa. Eu comecei a vê-los numa perspectiva multifocal, enxergá-los por vários focos, em várias direções. Descobri que quem enxerga seus problemas sob um foco só comete erros. Começamos, por isso, um novo capítulo em nossa história. Comecei a compreendê-los e, depois de compreendê-los, consegui perdoá-los e também pedir desculpas. Eles me acusaram sem pensar. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Às vezes, as pessoas que mais amamos nos ferem sem querer. São culpadas sem ter culpa. Abracei-os profundamente. O ciúme dissipou-se, o ódio evaporou, a inveja morreu. Respirei. Jefferson comentou que esse episódio ocorreu há mais de 15 anos. E até hoje, ele e seus irmãos cultivam uma sólida amizade. Embora morem em cidades distantes, toda semana se falam ao telefone. O professor Jefferson casou-se e teve 2 filhos. Não suportou a solidão do seu pai, convidou-o para morar junto com sua família. Quase diariamente eles se sentam na varanda para conversar. São amigos inseparáveis. Deixei de ser escravo dos meus traumas, oxigenei minha emoção, conquistei minha liberdade. E vocês? Questionou o magnífico professor, desejando que sua plateia de alunos saísse da condição de espectadores passivos e pensasse na sua própria história. Em seguida, bradou em voz altissoante: trabalhem a matemática da emoção na sua personalidade. Lapidem esse hábito como ourives que lapidam uma bela pedra preciosa. Assim desenvolverão em sua personalidade a segurança, a humildade, a tolerância, a solidariedade e a capacidade de compreensão dos comportamentos das pessoas e as decepções que surgirão. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também
o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!